Bora para mais uma live. Esperar uns 3 minutinhos para começar. Bom dia, bom dia. Mais uma live aqui. Coluna sem dor. Hoje, como sempre, vamos evoluir um pouquinho mais. Esperar mais uns 3 minutinhos para a galera entrar. Bom dia, tia Neila. Tudo bem? Bom dia, galera. Bom, galera, como sempre, nós estamos chegando aqui na nossa quarta live. A ideia aqui é a gente trabalhar para viver sem dor. Então, a base aqui é, como sempre eu falando, trabalhar respiração, mobilidade, estabilidade e força. E a ideia aqui não é hipertrofia, não é ficar magro ou magra, não é ficar gigante, é trabalhar a mobilidade, trabalhar a estabilidade, trabalhar a força da sua coluna e você viver sem dor, tá bom? Então vamos começar. 3 minutinhos, 4 minutinhos já. Eu vou começar. Você só precisa de um colchonete ou um pano, uma toalha no chão para a gente começar. Sem o peso corporal. Em breve a gente vai colocar alguns implementos, o halter, uma barra, mas não é o momento. A ideia aqui agora é trabalhar com o que a gente tem. Então, a melhor coisa é o peso corporal. Então, vamos começar. A gente vai começar com o trabalho hoje de mobilidade do tornozelo, tá? Então, mobilidade do tornozelo que é importantíssimo. Então, vamos ficar nessa posição, tá? E aí nós vamos, sem tirar o calcanhar do chão, nós vamos só empurrar o corpo à frente, e volto. Empurro e volto, bem simples. Então, puxo o ar pelo nariz, solto pela boca e vou. Faço 3, 4, sem tirar o calcanhar do chão. Se você faz isso, você perde o movimento, tá? A ideia é mobilizar o tornozelo. Uma restrição de tornozelo ele pode causar vários tipos de dores, inclusive dor na coluna. Pode ser dor no joelho, dor no quadril, dor na coluna. A restrição de tornozelo pode levar a lesões em outras regiões do corpo. Então, essa é a importância. Como a gente está pensando em trabalhar o corpo como um todo, não só pensando em coluna, mobilidade de tornozelo é importantíssimo. Aqui você pode associar um trabalho de torácica. Então, puxo o ar pelo nariz, jogo lá em cima e volto. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ótimo. Vamos trocar de pé. Então, empurro, solto o ar quando eu estou indo na frente. Volto. Empurro. Volto. Continuo usando a respiração. Solto o ar pelo nariz. Desculpa, solto o ar. Puxa pelo nariz. Solta pela boca. Mantém. Segura, dá uns 2 segundos lá à frente e volta. Vamos associar com o braço. Jogo. Volto. Estufa o peito. Jogo o peito lá em cima. Lá à frente. Solto o ar. Se por acaso você tem alguma restrição de joelho e não consegue ficar de joelhos, a gente pode fazer em pé, não tem problema, é o mesmo movimento. Vou e volto. Vou e volto.
Então, você pode fazer associado a esse, se você tiver alguma restrição no tornozelo. Então, finalizando esse exercício, nós vamos agora fazer a mobilidade de tornozelo. Então, vou sentar nos meus tornozelos, e aí eu vou estar trabalhando mobilidade de tornozelo, melhorando a mobilidade do joelho e o quadril. Então, aqui eu faço 6 respirações, tá? Sentando no tornozelo. Se sentir dor, pode botar a ponta do pé, que é um outro movimento, mas é um movimento mais suave, ou colocar alguma coisa aqui embaixo, uma almofada, tá? Para poder suportar essa pressão aqui. Antigamente eu não conseguia fazer, hoje eu consigo fazer sem problema nenhum, porque eu tenho uma lesão no tornozelo devido ao futebol. Então, mantenho aqui e faço 6 respirações. Então, puxo pelo nariz, solto pela boca, puxo, solto. E vou relaxando na posição. Lembrando que a coluna não é assim, ó. A coluna neutra. Então, olha na frente e faço mais uma respiração. Puxo, solto. Puxo, solto. Hoje nós estamos começando com o trabalho de tornozelo. Então tem dia que a gente vai começar da cervical, outro dia da torácica, do quadril, como a semana passada a gente começou do quadril. Então beleza, finalizamos esse movimento. Agora a gente vai para a parte do quadril. Então, ó, deixa eu só simular aqui, tiveram que me perguntaram na live passada. Eu vou pegar esse, pode deixar aqui. Então, ó, nós vamos fazer primeiro a ponte, que é um exercício fundamental para a gente melhorar a mobilidade do quadril e força de glúteo. Então, hoje o que é que a gente vai variar? A gente vai levantar a ponta do pé, ó. Deixar a ponta do pé lá em cima, apontado para o teto. E só o calcanhar no chão. Então, cabeça, estabilizo, olho para cima, puxo o ar pelo nariz, empurro o chão e subo. E volto controlando. Lembrando que quem sente dor, só joga lá em cima e segura, tá? E fica em isometria. 2, empurro. 3, solta o ar quando estiver subindo. Empurro. 4, segura. Controlando esse movimento. Mais uma. Bora. Mais 4. Completar 10. Empurra. Empurra o chão. Não fica simplesmente levantando o quadril aleatório. Força a musculatura a te ajudar. Sobe. Você vai ver que quando você empurra os tornozelos, quanto o solo, o seu glúteo ele contrai. Então faz força. Mais uma, a última. Empurra. Estabiliza lá em cima, segura. 1, 2, 3. Desceu devagar. Ótimo. Agora nós vamos fazer o relógio, tá? Que nós fizemos semana passada. E aí a gente vai usar aqui o relógio. Algumas pessoas falam assim, ah, mas eu sinto dor na cervical. Então você pode colocar aqui, ó, uma toalha enrolada, tá? Ou um travesseiro, você pode colocar. Eu coloquei aqui um rolinho, ó. Você pode fazer aqui e deixar a cabeça tranquila, tá? Então, se você não sente dor na cervical, então você pode deixar pender para o lado assim, não tem problema. Então, puxo o ar pelo nariz, ó, sempre na posição de conchinha, abro, olhando, vou até onde eu sinta confortável, sem usar o quadril. A ideia é o quadril deixar ficar neutro e volto tranquilo. Puxo o ar, solto e volto controlando. Puxo. Sempre controlando e usando a respiração. Lembra que a consciência corporal é o que vai ajudar a gente a melhorar as dores. Porque quando você tem consciência corporal, o seu corpo ele se movimenta de forma mais linear e com mais perfeição. E aí as dores vão diminuindo.
você não vai ter movimentos que a gente chama de movimentos compensatórios. Ótimo. Muito bom. O outro lado agora. Deixa a cabeça pender para o lado, tranquilo. Abro, solto o ar e vou olhando para minha mão. Minha cabeça acompanha, tá? Eu olho para minha mão e vou acompanhando. Às vezes você pode sentir um desconfortozinho aqui, ó, como se estivesse travado. É normal, então você vai até onde você se sinta confortável. Você não precisa ir até o limite. E volto. E volto. Mais 2. Abro. Deixo o peito bem aberto. Se conseguiu tocar o chão, ótimo. Se não conseguir, não tem problema. Ao longo do processo, a gente vai melhorando essa mobilidade torácica, tá? E aí isso também entra o ombro e tal. E a gente vai evoluindo aos poucos. Então, mais de 6 a 8 repetições você pode fazer. A gente está fazendo 6 porque é no início, nós estamos no início, é só a nossa quarta live. Vamos ser o nível de dor que vocês estão nesse momento. Tá? Agora a gente vai para 2 exercícios que a gente usa muito aqui, que são exercícios para trabalho de força de glúteo, antes de a gente ficar em pé. Tá? Então, na posição que a gente estava antes, e aí de novo, pode usar o rolinho, pode usar a própria mão. Eu geralmente uso a mão aqui, ó. Então, posturado, na posição de concha, eu vou com minha mão aqui, ó, no quadril, estabilizo o quadril e empurro meu joelho lá em cima. Eu não tento jogar para trás, eu tento empurrar o joelho lá em cima, ó. Vou no meu máximo e volto. Sem encostar no outro joelho que está no chão, eu volto antes um pouco. Estendo e volto. Vamos trabalhar 10. 5. Mais 5. 1. 2. Controla. 3. 4. 5. Ótimo. E aí nós vamos hoje evoluir um pouquinho mais. Fiz as 10 com o joelho dobrado. E aí eu vou esticar a perna de cima, que vai ficar na direção do seu joelho, tá? Não é à frente, não é atrás, na direção do teu joelho. Então, trago a ponta do pé para mim. E aí aqui também, ó, abro, jogo lá em cima e volto. Também não há necessidade de você jogar o pé lá em cima, porque aqui você começa a usar o glúteo, o quadril. Então o movimento, ó, é curto, tá? Quando eu chego perto de tocar o joelho, eu volto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pode ver que começou a queimar aqui, ó, sem peso, sem carga, porque é um exercício que a maioria de nós tem dificuldade, porque o glúteo está meio que inibido. Aí a gente acaba usando outra musculatura, e aqui a gente isola bastante o glúteo. Então vou à frente, jogo lá em cima, na direção do teto. 2. Controlando. 3. Sem pressa. 4. 5. 6. Controlar. 7. 8. 9. 10. Isso. Novamente. Queimando ainda. Estico a perna, não deixo o glúteo descansar. E aí, jogo lá em cima. 2. 3. Ponta do pé para você. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ou queima bem. Tá, então nós vamos fazer de 10 repetições esses 2 exercícios. Lembrando, nesse primeiro momento a gente vai fazer uma série de cada. Não vamos ficar fazendo 3 séries, para poder a gente não sobrecarregar o corpo. Claro que para quem está treinando,
é tranquilo. Por exemplo, isso aqui é o nosso trabalho aqui com alguns alunos e com a gente. Esse é um trabalho de inicial, para poder colocar as cargas. Tá? Então, agora nós vamos um pouquinho mais. Nós fizemos na semana passada o cócoras assim. Quem estava na live viu que a gente fez dessa forma, ensinando um educativo para ensinar a melhorar o cócoras. Porque o cócoras ajuda muito. Quando você tem dor nas costas e fica de cócoras, você já começa a evoluir. Então a gente vai fazer hoje com apoio. Por isso que minha caixa está aqui. Então a gente vai fazer tranquilo, sem pressa. Se alguém sentir desconforto, fica um pouco mais em pé. Se não conseguir, continua nessa posição, tá? A gente só vai evoluir se a posição estiver confortável. Tudo bem? Então, estabilizo. Pode ser uma cadeira, pode ser um sofá, pode ser a parede, tá? Então, fico em pé, estabilizo, fico olhando à frente, vou segurar, ó, e vou apoiar aqui, ó, e vou descendo, segurando o apoio. Tá, Anderson, eu só consigo ficar aqui eu estou confortável. Então vai ser até aqui. Se tiver mais tranquilidade, pode descer um pouquinho mais, mas sempre aqui. Não tem problema você curvar a coluna, tá? Aqui você não tem problema, porque é cócoras. Então é uma posição que tem que ser confortável. Então seguro, um apoio, estabilizo, conto. 1, 2, 3, 4, 5. Subo, relaxa a musculatura e vamos fazer 3 vezes assim, tá? Vou de novo, seguro, estabilizo, vou descendo, controlando e desço. Conto. 1, 2, 3, 4, 5. Subo, controlando. Isso. Vai dar uma dorzinha nas pernas para quem não treina, tá? Eu não ficava nessa posição antes. Quando eu tinha dor nas costas, eu não conseguia. Essa posição eu caía. Então, eu fiz todo esse processo que a gente está fazendo para hoje conseguir fazer. Inclusive, hoje eu faço com carga, tá? Já um pouquinho a mais. Mas na época eu tinha dor nas costas, eu não conseguia fazer isso. Então, vamos lá de novo. Mais uma. Estabilizo, desço, vou controlando, olhando para frente e mantenho. Tento respirar na posição. Vai incomodar alguns pontos, principalmente a parte interna da coxa. Pode reclamar. Então, você conta. 1, 2, 3, 4, 5. Seguro mais um pouquinho, que é a última, e volto. Muito bem. Esse é o cócoras. A gente está fazendo adaptado. Um exercício importantíssimo dentro do nosso trabalho. Quando você fica de cócoras, sua dor, você perde, você consegue melhorar a dor aí em 40%, 50%, ou até mais. Então agora a gente vai fazer outro exercício que a gente sempre está na nossa metodologia, que é o perdigueiro, que é um exercício que todo mundo faz, mas todo mundo faz errado. Inclusive eu fazia errado até o momento que eu comecei a estudar um pouquinho mais. Tá? Então, vou ficar meio assim, ó, em diagonal, para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Então, como a gente ensinou semana passada, cotovelo e no joelho, tá? Estendo o tronco, ó, estabilizo, abro um pouquinho mais a mão, o pé, e estou na posição de 4 apoios. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esticar a perna e o braço, tá? Se você for iniciante, você estica a perna e deixa no chão, ó, um dedão cravado no chão. Se você tiver mais evoluído, você segura lá em cima. E aí a gente faz de 6 a 8 respirações, com o punho fechado, porque toda vez que você fecha o punho, você contrai as suas costas. Você faz um recrutamento da musculatura das costas. Estabilizo e conto e faço a respiração, 6 respirações forçadas. Então, puxo o ar pelo nariz, solto. Solta o ar entre os dentes, para você estabilizar mais o abdômen. Puxo, solto. Puxo, solto. Eu estou frisando aqui a respiração para vocês entenderem que hora. Solto. Mais uma. Solto. E volto devagar.
Novamente, estendo, fecho o punho, estabilizo e começo a respiração. Puxo pelo nariz, solto pela boca devagar. Puxo, solto. Puxo. Mais uma. Penúltima. Última. Não tenha pressa de sair da posição. Toda posição você tem que sentir como o seu corpo está no momento. Se você está pendendo mais para o lado, que isso é muito comum nesse exercício. Se você está se jogando para um lado, às vezes a gente se joga muito para o lado da perna que está no chão. A ideia é que você consiga, tirando as extremidades contrárias, você permaneça nessa estabilidade. Então, é um exercício importantíssimo. Também a gente vai fazer de 6 a 8 repetições, uma série apenas. Essa aí, gradativamente, a gente vai evoluindo. Agora, vamos chegar ao momento de a gente ficar em pé. Tá? E aí, lembra que eu falei da caminhada. Hoje eu vou postar um vídeo à tarde sobre a caminhada, tá? Falando um pouco sobre a caminhada. Mas lembra que a caminhada, para a maioria de alguns estudiosos, falam muito que a caminhada é como se fosse a pomada da lombar. Porque como você estabiliza, você faz flexão e extensão de quadril, você acaba melhorando a estabilidade da pelve e não deixa a coluna, quando você está andando, fazer uma inclinação de forma compensatória. Então, por isso que a caminhada é interessante. É importantíssimo também dentro do modelo de treinamento que a gente propõe. Então, vamos ficar a barriga em pé, olhando para frente, coluna neutra, tá? Vamos o máximo que você consiga ficar neutro. E aí a gente vai fazer o que a gente chama de skipping, ou corrida estacionária, tanto faz. Então, ó, estendo, jogo, flexiono o quadril lá em cima, levanto o joelho, ó, e alterno. E a mão vai junto, ó. A mão vai junto. Tá? Os braços também são importantíssimos na hora de a gente estar fazendo a caminhada. Faço, controlo o movimento. E aí a gente começa a contar. Estabilizou. 2, 3, 4, 5, 6. Lá em cima. 7, 8, 9, 10. Mais um pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando, se você sentir dor, levante um pouquinho, não tem problema. A ideia é você fazer de forma que sinta confortável. Então, levanta um pouquinho a perna até você fazer a flexão total. Tá? Ah, mas eu não ando assim, não. A gente não anda fazendo isso, a não ser que você seja um militar. A ideia aqui é você mobilizar ao máximo o seu quadril e estabilizar e usar só o quadril, não usar a coluna. Porque muitas vezes a gente peça exercício e a pessoa faz dessa forma. Ó, aqui, eu estou fazendo uma flexão de coluna junto com flexão de quadril. Então, para a pessoa que sente dor nas costas, ela vai sentir esse movimento. Ela vai sentir as costas. Então, a ideia é você isolar o movimento. Tá? E aí tem esse exercício que a gente usa com carga. Inclusive, aqui a gente usa esse exercício como uma forma de avaliar o trabalho de quadril do aluno. Então, isso é importante. E agora nós vamos fazer os 2 agachamentos. O adaptado, né, que é com a mão no joelho, e o outro mais livre, que também é para trabalhar a perna, trabalhar glúteo. Então, ó, mão na coxa, e aí eu só vou escorregar, jogando a bunda para trás. Tá? Então, coloco, olho à frente, mão na coxa e desço controlando, jogando o bumbum para trás. Quando chego aqui, ó, eu abraço o meu joelho e estabilizo. Eu faço força. O meu braço está esticado. Eu não fico assim, ó. Tá? Eu jogo, ó, tá vendo? Estabilizei, tronco à frente, peito de pombo, olhando para baixo e volto. Tá? Desço controlando, encaixo e volto. 2. Isso. Os seus pés lá embaixo estão fazendo, estão segurando como se fosse garras. Tá? Você não está relaxado com os dedos para cima, não. Empurra seus dedos contra o solo. Eu não lembro se eu falei na última live,
mas nesse momento é interessante a gente fazer os exercícios descalço, tá? Porque você vai soltar mais o arco plantar, que é importantíssimo. A gente vai perdendo hoje, que a gente usa o tempo todo sapato, chinelo, né? E a gente acaba perdendo esse arco plantar. Então, trabalhar descalço vai te ajudar. Então, estabilizo, desço, 3, subo, olha a frente, 4, seguro, 5, estabilizo, volto, mais uma, 6, estabilizo, isso. Outro ponto, a gente está trabalhando 6 repetições, 8 repetições, porque também a gente está pensando na demanda, como o seu corpo vai responder a esses exercícios. Parece ser pouco, mas para uma pessoa que está com dor, uma pessoa que está sedentária, isso já é um volume absurdo. Aí a gente já teve casos aqui com a gente passar 4, 5 exercícios numa sessão e a pessoa no outro dia está quebrada. E exercício simples, esses exercícios, por quê? Não está acostumado a fazer e de repente dá uma demanda e aí o corpo responde. Então, lembrando que o exercício é um dano ao corpo, só que com a gente, com a alimentação, com sono, descanso, a gente acaba gerando uma que a gente chama de supercompensação e levando ao corpo se adaptar e gerando hipertrofia, gerando fortalecimento. Beleza? Então, vamos fazer agora o outro. E esse agachamento a gente vai jogar os braços lá em cima. Lá à frente, desculpa. Quando eu voltar, eu estufo o peito. Ó, faço esse movimento com o ombro. Para que isso? Porque quando eu faço isso, ó, eu ao contrário as costas. Então, se a pessoa tem um déficit de contração na musculatura dorsal, quando você faz esse movimento, ó, a musculatura vai e contrai. E aí ajuda no movimento. A gente vai sempre fazer assim? Não. Quando você estiver bem, você vai fazer o agachamento normal, com a mão aqui, com o peso, com o halter, com a barra, tá? Nas costas, na frente. Isso aí é uma outra conversa. Está pensando nesse momento que você está com dor. Tudo bem? Então vamos lá. Estabilizei, ó, pés na altura na largura do ombro. Tranquilo, não precisa forçar, não precisa abrir a base demais, tá? Na altura do ombro, tá? Um pouco mais aberto que o quadril. E aí eu vou estabilizar. Olho para frente. Quando eu descer, eu vou jogar o braço lá na frente. E quando eu subir, eu vou estufar o peito, tá? Então vamos lá. Estendo, vou até onde eu sinto confortável, volto, estufo. Desço. Estufo. Desço. Peito de pombo. Estabilizo. Sete. Vamos devagar, sem pressa. 8. 9. Estendo. 10. Ótimo. Muito bem. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí, tá? Nos comentários, que a gente vai respondendo aos poucos. Algumas pessoas estão me mandando direto no inbox, pode mandar também, tá? A ideia é a gente ir gerando uma comunidade para a gente viver sem dor. Beleza? Respira um pouquinho, vou até beber água, que eu estou conversando muito. Geralmente esse treino com a gente, ele dura, com os alunos, a maioria, dura de 6 a 8 semanas. E durante essa semana a gente sempre vai colocando uma pimenta a mais, sempre colocando um pouquinho a mais. E aí o aluno a gente vai vendo, a gente aplica hoje os treinos, e aí amanhã a gente avalia. E aí, como é que você está? E aí, gradativamente, ó, estou melhorando, minha dor está diminuindo. E aí, gradativamente, a gente vai inserindo carga. A gente vai fazer alguns exercícios com carga, assim, ao longo do tempo. E aí vocês vão ver como é que eu vou ganhar força, aí se eu tiver que perder peso, eu vou perder peso. Se eu tiver que ganhar massa muscular, eu vou ganhar, mas isso lá na frente. Bom, então a gente vai para o outro exercício, que é a passada com rotação. Não é um afundo, tá? Não é nesse momento. Mas a gente vai trabalhar uma passada que a gente fez, vou soltar o peso na perna da frente e vou rodar para o lado. Tá? Para que isso? Também para estabilizar o quadril, porque quando você faz a rotação, o glúteo vai estabilizar também. Então eu dou um passo à frente, ó, rodo para o mesmo lado
e volto. Alterno com a outra, rodo e volto. Empurro o chão quando eu estiver voltando. Seguro, empurro, volto. Seguro, volto. Seguro, volto. Sempre mantendo a centralidade, pensando onde é que seu corpo está no espaço. Estabilizo, volto. Uma passada simples. Então, ó, passei, rodei e volto. Girando o quadril. Se sentir dor no joelho, faz uma passada menor, não tem problema. Tá? Eu tenho alunos que faz dessa forma, mas não é, cada um faz, se adapta da forma que o corpo permite nesse momento. Então, girei e volto. Girei e volto. Até o momento que você consiga fazer o movimento mais lá embaixo, que seria isso, ó. Ou com carga. Tá? Então, sempre a gente vai priorizar e adaptando o seu corpo para aquele suporte à carga que a gente vai dar. Beleza? A gente vai aplicar. Se tiver alguma dúvida, galera, só colocar nos comentários aí. Tá? A ideia aqui é promover a mobilidade, a estabilidade e a força da sua coluna para viver sem dor. Beleza? Ótimo. Mais um exercício, a gente vai passar o último exercício e a gente vai para o chão para fazer a parte final. E agora a gente vai fazer um movimento que eu gosto muito, que é um trabalho que a gente já vai começar a finalizar. A gente sempre finaliza regredindo. Então, às vezes, a gente começa do chão e fica em pé e volta para o chão no final. E, às vezes, a gente começa em pé e termina no chão. Tá? Porque sempre a respiração, a gente vai finalizar com a respiração. Então, hoje, a gente vai fazer aquele exercício que a gente fez lá, jogando o braço lá em cima, que é com essa passada também. E vamos mobilizar. Então, a gente vai estender a coluna e flexionar. Um ponto, eu sempre falo isso. A sua coluna ela foi feita para movimentar. Então, não tem problema nenhum de você flexionar e estender a coluna. Tá? Então, ó, estendo a coluna lá em cima, jogando os braços, dou uma passada. Eu volto, como se estivesse dando uma passada para trás, ó. Trago a ponta do pé para mim e vou buscar. Ah, só consigo ir aqui. Não tem problema. Se você conseguir ir lá embaixo, beleza. A ideia é que você vai alongar essa musculatura aqui, ó. Então, dou um passo curto, olho lá em cima, volto, ponta do pé. Estendo, volto, ponta do pé. Estendo, volto, flexiono a coluna, solto o ar lá embaixo, ó. Relaxado, sem força. Mais um. 6 a 8 repetições também. Sempre mantendo, sabe, a sinergia, a facilidade, a fluidez do corpo. Nada de forçado, tá? Então, joga o ar, sempre vai estar saindo, ó. Mesmo quando você estiver na academia, não trava, não faça aquela respiração travando, porque aquilo que você acaba, que pode gerar alguma dificuldade para você, ou até problemas mais graves, tá? A gente chama de respiração de valsalva. A respiração tem que ser fluida, mesmo quando você está com cargas altas. Estenda a coluna, volto, mais um, lá embaixo. Pronto, muito bem. Agora a gente vai lá para o chão, e aí nós vamos fazer o trabalho respiratório para a gente relaxar a musculatura. Inclusive esse trabalho, eu tirei de um estudo, onde eu estava usando essa respiração para ansiedade. Então, um dos fatores que a gente pode usar aí para combate à ansiedade é a respiração. Então, eu vou mostrar de duas formas hoje, tá? A gente vai finalizar com ela. Então, ó, vou colocar aqui como se fosse uma cama, um sofá, tá? Vou deitar de barriga para cima, vou relaxar aqui, ó. Tá vendo? Deixar o quadril no chão, eu relaxo todo o meu corpo, venho com a mão aqui nas costelas, estabilizo para eu sentir a respiração. Porque a respiração, ela é tridimensional, ela é aqui, dos lados e para trás. Aí muitas vezes a gente está mais aqui, ó, preso nessa respiração superficial. Por isso que a gente tem dor no peito, a torácica é travada. Então, usa a respiração, que vai te ajudar bastante. Então, olhando para cima, pode ser de olho fechado, tranquilo, ouvindo música.
do jeito que você quiser. Puxo o ar pelo nariz, seguro, solto devagar pela boca. Puxo. Essa mão aqui, ó, é para você sentir se sua torácica está expandindo, se seu tórax está expandindo. Enche o peito. Solto. Puxo. Solto. Tira todo o ar do pulmão. Puxo. Solto. Mais uma. Enche o peito. Solta o ar devagar. Puxo. A última. A gente pode fazer uma respiração também. Tentar, sem usar a caixa ou com o pé no chão, tá? Pode ser relaxado. Eu gosto aqui, porque aqui você está trabalhando já está trabalhando seu glúteo aqui, tá? Está estabilizando, sua coluna está neutra, não vai empurrar, fazer força contra o solo, vai simplesmente ficar aqui e relaxar. A ideia é diminuir. Então aqui essa respiração a gente usa com alguns alunos que têm hipertensão, a gente usa isso no início do trabalho. Porque quando ele levanta daqui, a gente faz a aferição da pressão, a pressão já baixou. Então isso é importante. Se você tem pressão alta, usa de manhã, tá? Usa de manhã que vai te ajudar bastante. Então vamos fazer mais uma aqui agora. Solto. E agora a gente vai dar uma leve forçada. Como se você estivesse tentando fechar as costelas uma na outra para poder soltar um pouquinho mais de ar. Então puxa o ar, solta, empurra. Deixa crescer, empurro. Deixa crescer. Estendo. A última. Solta. Ótimo. Muito bom, galera. E vamos finalizar com o bom e velho gato. Tá? 4 apoios, cotovelo colado no joelho. O gato também é um exercício de mobilidade da coluna. Vai trabalhar a mobilização da coluna. Então é um exercício que na época que eu tinha dor, ajudava demais a aliviar a dor. Então puxo o ar, solto, jogo lá em cima e solto o ar lá embaixo. Estendo, tento olhar para cima, desfaço tudo e mais um, solto. Estendo. Quando você fizer esse movimento, ó, você está jogando lá em cima, você pode empurrar o chão, ó, empurra o chão, você vai gerar mais força, empurra, desfaço. A última, puxo o ar, solto, empurro, solto. Vai soltando devagar para não dar tontura também. Tem essa. Quando levantar, levanta devagar. Geralmente a gente já passou dos 40. Beleza, galera? Então, por hoje é só. Tá? A ideia hoje foi o que a gente sempre vem falando: fluidez, mobilidade, estabilidade, um pouco de força. E aí, gradativamente, a gente vai piorando essa situação no bom sentido. Até o momento que a gente vai usar as cargas, sabe, halteres, barra, a gente vai passar isso tudinho, como você centralizar seu corpo dentro da academia, tá? E existe, eu posso fazer, eu sempre recebo essa pergunta, qual exercício eu não posso fazer? Na verdade, qual exercício é proibido para quem tem dor lombar? Na verdade, não existe um exercício proibido para quem tem dor lombar. Na verdade, existe, se você está preparado para aquele exercício naquele momento. Existe exercício que não é para você, como tem exercício que não é para mim. Então, tem dentro do treinamento, a gente só adaptar, esse exercício me dói minhas costas, então a gente vai adaptar. Então, sempre a gente vai priorizar um trabalho mais pensando em sinergia. Tá? Quanto menos dor, melhor. Então, bom dia, boa semana a todos aí. E na quarta-feira, no mesmo horário, às 6 horas da manhã, nós estaremos aqui para mais um treino Coluna Sem Dor. Então, beleza? Bom dia e bom trabalho a todos. E
Até quarta-feira. Um abraço. Até mais.